Então vamos aqui resolver essa questão 4 da lista. Então, para isso, temos que lembrar de uma propriedade muito importante que muitos alunos acabam esquecendo. Essa propriedade aqui, você tem que levar para o resto da sua vida. A elevado a menos n, tá? Então eu posso trocar esse termo do numerador para o denominador e com ele trocar apenas o sinal da potência. Tá? Então, muitos alunos querem trocar o sinal da base, mas não, é apenas da potência quando eu faço essa inversão. Então, propriedade muito importante. Com base nisso, então, vamos fazer o seguinte. 3 elevado a menos 1. Então, a base é 3. E eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever como 1 sobre 3 elevado a 1. Ou seja, esse menos 1 aqui, agora ele está positivo na potência do 3. Menos, muitos alunos querem logo fazer o jogo de sinal aqui. Eu recomendo, conserva o sinal e resolve primeiro a potência. Então, menos 3 elevado a menos 1. E o que você pode fazer? Aplica a propriedade novamente. Só que você tem que lembrar que esse 1 sobre menos 3. Eu vou levar todo o menos 3 para o denominador. Tá? Eu posso fazer isso porque o menos 3 está elevado a menos 1. Então agora ele está aqui, ó, só que com o sinal trocado. O 1 está aqui. Está todo mundo enxergando, não está? Ele está implícito. Então, elevado tudo a menos 2, deixa para resolver esse menos 2 mais tarde. Dividido por 1 sobre 3 elevado a menos 1. Para você não perder tempo e aplicar aqui a propriedade passo a passo, tá? Porque nesse caso aqui, o que você tem que fazer é aplicar essa propriedade. Mas quando você tem uma fração, tá? Quando você tem uma fração, digamos, a sobre b elevado a um número negativo, o que você pode fazer? Você pode inverter a ordem dessa fração e com isso você troca o sinal da potência. E além disso, você ganha tempo na questão. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Aqui é 1 sobre 3 elevado a menos 1. Então eu vou inverter essa ordem. Vou colocar 3 sobre 1. E eu vou colocar 1 agora aqui, indicando que eu troquei a ordem e troquei o sinal da potência. Mas esse 1 aqui não precisa colocar se você não quiser. Então f fica igual 1 sobre 3. Aqui muito importante, ó. Muito importante esse passo. Menos com menos, na divisão, mesmo acontece na multiplicação. Sinais iguais, soma. Então, 1 sobre 3. Então, esse menos aqui se juntou com esse na divisão. Menos com menos na divisão, dá mais. Dividido tudo por menos 2. E isso tudo dividido por simplesmente 3. Porque 3 sobre 1 é o próprio 3. Então eu fico com o seguinte resultado. Aqui, ainda bem que tem o mesmo denominador. Então, se tem o mesmo denominador, significa que eu posso conservá-lo e não somar como muitos pensam aqui 3 mais 3. Você conserva o denominador 3 e soma apenas nos numeradores. Tudo isso elevado a menos 2. E embaixo continua o 3. Pronto. Então, agora o f vai ter valor 2 sobre 3 dividido por 3, com menos 2. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer além disso agora? Eu posso resolver logo dentro do parênteses, para depois resolver com a potência negativa. Então, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha de repetir o numerador, 2 sobre 3, vezes o inverso do denominador. Então, se é 3 sobre 1 que está aqui embaixo, 1 sobre 3 elevado a menos 2. Então, isso eu fico com 2 vezes 1. Agora sim eu posso multiplicar aqui, ó, diferente desse passo da soma. Multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu fico com 2 sobre 9 elevado a menos 2. Porém, ainda tem esse sinal negativo. Que eu posso aplicar essa propriedade, que eu vou fazer passo a passo,
ou você pode simplesmente aplicar esse macete e ganhar tempo. Significa então que o f é igual a 9 sobre 2 elevado a 2. Então, quando eu inverti aqui, quem era numerador virou denominador, eu troquei o sinal da potência. Então, eu apliquei esse macete aqui. Então, o valor do f agora é, lembrando a propriedade da potência, 9 ao quadrado, 81, dividido por 2 ao quadrado, 4. Vamos então aqui fazer a 11ª, uma função real definida por f de x igual a 2x mais m, onde o m pertence ao conjunto dos números reais. Sabendo que f de menos 1 é igual a 3, calcule o valor de f de 1. Eu gosto muito desse tipo de questões, tá? Então, se vocês perceberem aqui, ele deu f de menos 1 igual a 3, tá? Ele quer o f de 1 e deu a função que é f de x igual a 2x mais m. Isso aqui é o m, tá? O meu m minúsculo. Detalhe, esse tipo de questão que você tem que fazer. O que ele deu tem que substituir na função. Então, se vocês fizerem analogia com esse f de x, com esse f de menos 1, percebam, quem está no lugar do x? O menos 1. Então, substituindo f de menos 1 igual a 3 na função. Temos, então, f de x, 2 vezes x mais m. A função que ele deu é essa aqui, ó. Eu escrevi aqui sem o x. Por quê? Porque agora o valor de x vale menos 1. Então, menos 1, todo x agora vai valer menos 1 e menos 1. Ó, gente, ó, o x aqui e o menos 1. Então, todo x agora é menos 1. E quando aparecer f de menos 1, isso é igual a 3. Que é o que apareceu aqui, ó. F de menos 1. Isso, então, ele me deu que é igual a 3. Aí aqui eu faço normal. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Mais m. Então, agora já tenho como obter o valor de m. Basta, então, eu fazer o quê? Jogar esse menos 2 para o primeiro membro. Então, fica 3 que já tinha, mais 2. Igual a m. Portanto, m é igual a 5. E aí não acabou a questão ainda. Por quê? Porque ele não quer o valor de m, ele quer o valor de f de 1. Então, f de 1 é igual. Agora percebam, ele quer o f de 1. Se você compara com a função que foi dada, quem está no lugar do x? O próprio 1. Então, esse x agora vai ter valor 1. Então, fica 2 vezes x, que é o próprio 1. Coloquei entre parênteses para indicar que eu substituí o x. E aí, mais m. O m eu encontrei, que é 5. Portanto, o f de 1, 2 vezes 1, 2, mais 5. Então, ele é igual a 7. Vamos fazer, então, agora a 16ª, letra C. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos. Os pares ordenados que ele me deu, menos 1 e 3, 1 e 1. Então, essa questão, o que você tem que fazer? Obter a equação da reta. A equação da reta é ax mais b. Então, eu tenho que substituir esses pontos que ele me deu, esses pares ordenados, nessa função, nessa equação da reta. E o objetivo é encontrar os coeficientes angular e linear, ou seja, o a e o b. Portanto, eu vou substituir o primeiro. O primeiro par ordenado, menos 1 e 3. Eu vou substituir na função. Lembrando que sempre o x vem em primeiro e o y em segundo. Então, eu fico com y é 3 igual a, eu não sei quem é, vezes x, que agora é menos 1 mais b.
Então, no lugar do y, eu coloquei o 3 e no lugar do x, eu coloquei o menos 1, que equivale ao primeiro par ordenado que ele me deu. Resolvendo aí, eu fico com 3 igual mais com menos na multiplicação dá menos. O mais do A. Tem um mais aqui implícito. Todo mundo está enxergando, né? A vezes 1. A mais B. Então, essa é a minha primeira equação, que eu obtive a partir da substituição do par ordenado na equação da reta. Eu posso escrevê-la também assim, ó, menos A mais B igual a 3. Perceba que eu só inverti a ordem e não inverti os sinais, porque eu mudei todo o segundo membro para o primeiro e todo o primeiro para o segundo. Então, eu vou escrever dessa forma. O segundo par, tá? O segundo par ordenado, que é 1 e 1. Eu vou substituir onde? Na função novamente. Então, eu fico com 1 do y igual a vezes x. Como aqui não tem sinal de menos, diferente daqui, que tinha, eu coloquei um parênteses aqui. Mas aqui eu não preciso, porque o 1 está positivo. Mais b. Então, isso fica com 1 igual a vezes 1, a mais b. Então, eu posso escrever dessa forma, ou eu posso rotacionar todo mundo com a mais b igual a 1. Fica mais fácil de enxergar. E os alunos, acredito que preferem enxergar dessa forma, com as variáveis no primeiro membro. Então, perceba que eu mudei o segundo para o primeiro e o primeiro para o segundo, sem inversão de sinais, porque eu estou mudando todos os membros. Com isso, eu ganho um sistema linear. Ó, menos A com mais B igual a 3 e A mais B igual a 1. Então, eu peguei essa e essa equação. E aí, tem algumas formas de resolver esse problema, esse sistema. O mais sim, eu acredito que o mais rápido seja pelo método da adição, mas quem quiser fazer por comparação e substituição não tem problema. Eu vou fazer pelo método da adição. Significa cancelar uma das variáveis, ou A ou B. Para isso, eles têm que ser opostos. Então, eu quero cancelar o A, porque eu tenho um menos A e um mais A. Significa que quando eu somar aqui, usar o método da adição, já estão preparados para ser cancelados. Ou seja, menos A eu cancelo com mais A, dá 0. Sobra quem? Mais B com mais B. Isso significa 2B. E aqui, igual 3 mais 1, 4. Olha que maravilha. Então, B, que está sendo multiplicado pelo 2, o B vai ficar com 4 dividido por 2. Então, o valor do B é 2. Para finalizar a questão, para encontrar agora o A, eu substituo o valor do B em uma das duas equações. Eu vou substituir na segunda. Substituindo B igual a 2. Eu obtenho a seguinte, que é A mais B igual a 1. Tá? Colocando aqui a expressão que eu vou substituir, que é a segunda. Então, A mais B, que eu encontrei igual a 2, igual a 1. Portanto, A igual o 2 eu vou passar dividindo. Vou passar com o sinal trocado, desculpa. Mais 2 para menos 2. Então, fica 1 menos 2. O A equivale a menos 1. Pronto. Portanto, a nossa equação da reta, que é AX mais B, que ele queria desde o início, fica com Y igual a é menos 1 vezes x, mais, quem é o B? 2. Então, y fica menos com mais, menos x, mais 2. Essa é a equação da reta que ele pediu.